E é isso. Dani, vamos falar um pouquinho de medicina tradicional chinesa? E outras PICs? E a acupuntura, Daniela, me fala de acupuntura. O que você sabe de acupuntura? Você sabe tudo de acupuntura? Você é acupunturista, você foi para a China, você tem carteirinha de acupunturista da China, né? Então, você é acupunturista. Fala aí de acupuntura. Acupuntura, agulha dói, Daniela? Dói. Não dói nada, é só uma picadinha. Às vezes é só uma picadinha mesmo, tá? Falar que não dói de nada. Eu tenho muito cliente meu, Daniela, que fala, nossa, você pôs... Às vezes eu termino de colocar, a agulha tá meio assim, né? Ela tá deitada na maca, já tá meio assim, tentando descansar um pouco. Eu termino de colocar, ela nem vê que eu terminei de colocar. Porque muitas vezes a pessoa não sente mesmo. A introdução de agulhas na acupuntura, Daniela, ela é superficial, é na pele, na derme, não é nem na intraderme, né? Então, assim... Mas por que você está falando de acupuntura se o tema era aurícula? Não, porque nós vamos entrar depois. Aqui tá, no meu aqui tá depois. É que eu pulei uma. Não, mas não tem acupuntura no... Então, mas nós vamos falar de acupuntura também. Então, quer saber de acupuntura mais? Entra que tem outras lives já falando de acupuntura. E o que nós vamos falar? De auriculoterapia. A acupuntura chinesa e a auriculoterapia. Primeiro, eu quero esclarecer uma relação aqui que muita gente faz confusão. Eu faço auriculoterapia, põe agulha. Não. Então não é auriculoterapia, é acupuntura auricular. E a acupuntura auricular funciona, faz parte da medicina tradicional chinesa, é um microsistema todo completo que a gente põe agulha de acordo com a situação, de acordo com a tendência e de acordo com a técnica que o acupunturista quer usar. Isso é uma coisa. A auriculoterapia não é medicina tradicional chinesa. Agora, raios de trovões. A auriculoterapia não é a acupuntura tradicional chinesa, não faz parte da acupuntura tradicional chinesa. Vou explicar o porquê. A auriculoterapia, como a gente conhece hoje, ela começou na França. Lá com o Dr. Nugier, que foi discípulo do Sully de Murran, que é a pessoa que trouxe a acupuntura, traduziu, né? Introduziu a acupuntura chinesa na França, no final do século XIX, no começo do século XX. E em cima dos estudos do microsistema da orelha, o Nugier foi percebendo as reações que tinha. E ele partiu para experiências científicas mesmo, médicas. E ele formou a sua cartilha de auriculoterapia. Então, a primeira auriculoterapia que a gente tem é a francesa. Tá? A auriculoterapia francesa, ela começou usando microagulhas, tá? Na medida que foi evoluindo, até mesmo depois, a própria escola do Dr. Nugier foi vendo que colocar a agulha era muito invasivo, tá? O tratamento da auriculoterapia, lá no começo, ela é nas duas orelhas. Hoje tem escolas de auriculoterapia que usam uma orelha só cada vez e justificam umas coisas que não tem muito pé nem cabeça, tá? Então, assim, é feito nas duas orelhas. Lá no começo usa microagulha, depois eles vão substituindo pelas sementinhas, tá? Então, a auriculoterapia francesa é a primeira, lá da escola do Dr. Nugier. Essa escola existe até hoje, não só na França, tem aqui no Brasil também. Vale muito a pena estudar. Então, quer fazer um curso bom de auriculoterapia, Daniel? Dura aí em torno aí de, no mínimo, 60 horas dedicadas para a auriculoterapia. E tem que ter um pouco de noção de medicina chinesa. Os chineses viram a auriculoterapia francesa e também fizeram a cartilha em cima do microsistema da orelha e fizeram seu sistema também, com uma diferenciação de alguns pontos e o uso mais lá da sementinha, tão famosa sementinha. Nos anos 70, nos anos 80 começou muita coisa de esfera disso, esfera daquilo, porque esse elemento, aquele elemento. Mas o mais importante é o ponto. Tem que estudar bem a aurícula para definir exatamente o local do ponto. Tá? Então, essas duas escolas estão presentes no Brasil há bastante tempo, inclusive. São escolas muito importantes que a gente deve estudar. E a auriculoterapia tem um efeito muito bom, muito rápido, apesar de acordo com as escolas tradicionais, a auriculoterapia ela não movimenta a ti, no sentido de equilibrar o ti, que é o que a acupuntura faz.
equilibrar lá, o yin e yang do corpo, essas coisas. Na visão mais clássica, mais tradicional, a auriculoterapia ela é sistêmica, porém ela não movimenta a ti, ela não faz equilíbrio de ti, ela é sintomática. Então, assim, o que acontece? A auriculoterapia, ela tem sistemas muito bons, ela tem efeitos muito bons, muito mais rápidos às vezes. O tratamento, normalmente, segundo as escolas mais clássicas, tanto a francesa quanto a chinesa, colocam as sementinhas na orelha aqui, ou as microagulhas, de acordo com cada escola, e vai ficar 3, 5 ou 7 dias, tá? Então, há muita discussão sobre o uso, por exemplo, de microporo, mesmo o uso da microagulha, porque ela fere, a microagulha fere a pele, a orelha é mais cartilaginosa e, portanto, ela é mais propensa a ter uma pequena inflamação mais rápido. Ela pega umidade, microporo segura umidade, tá? E aí é por isso que as escolas foram preferir substituir as microagulhas pelas sementinhas, pelas esferinhas e assim por diante. Entre a década de 70 e 80 surgiu a escola chino-americana, da doutora Li Shuhuan, que é a escola que eu pertenço, a escola que eu fiz o curso, tá? Na verdade, houve uma pequena modificação, o meu mestre que me ensinou, ele fez pequenas modificações também, adaptando, e hoje o que a gente tem é basicamente uma auriculoterapia brasileira também, Daniela, que mistura essas 3 escolas, tá? A diferença da escola sino-brasileira, da sino-americana, é o uso de 2 sementes juntas, duas microsementes juntas. Tá? Então, as auriculoterapias normalmente tem uma sementinha só em cada ponto. Tá? Hoje eu pratico também essa brasileira que usa uma micro, mas a nossa tradicional ela usa 2 sementinhas para cada ponto por causa das proximidades desses pontos e os efeitos. Tá? Então, nós temos essas 3 escolas. É importante estudar as 3. Tem mapas auriculares de pontos diferentes e é interessante estudar os mapas com os diversos pontos diferentes, até por causa da idiosincrasia de cada cliente, Daniel. Idiosincrasia. Da idiosincrasia, isso, da idiosincrasia de cada cliente. Então, a resposta é sempre, né, particular do indivíduo, porque esses sistemas são sistemas apenas de estímulo desses pontos que vão, né? E o interessante da auriculoterapia, Daniela, é que ela tem muito estudo científico já, né? Com comprovação de efeitos. Desde lá da escola do Mugie, ele já tinha comprovação científica de efeitos da auriculoterapia, tá? Então, se você quer conhecer esse sistema, quer passar procura um auriculoterapeuta formado por uma escola importante, que aí qualquer curso mínimo aí tem que ter no mínimo aí 40 a 60 horas dedicadas ao aurículo, tá? Eu tô vendo Para um farmacêutico ser habilitado em auriculoterapia, ele tem que ter 48 horas. 40 horas, né? 48 horas. Alguma coisa assim. Por quê? E essas 48 horas têm que ser dedicadas. Eu estava vendo cursos por aí, Daniela. 360 horas. Eu falei, 360. Aí você vai lá ver o currículo do curso. Tem curso de marketing, tem administração de empresa, tá tudo no meio. Aí você vai ver o que é de aurículo, tinha menos de 30 horas. A aula mesmo dedicada à aurícula, à aplicação do ponto, aos nomes chineses, aos nomes, aos efeitos, tanto energéticos como físicos, 30 horas, não dá, 30 horas não é nada, né? Então, o mínimo que tem aí de curso mesmo é 40, 60 horas dedicados ao aurículo, tá, gente? A aurícula foi reconhecida pelo Conselho Federal de Farmacêutico, não é isso? Uhum. E pode ser ministrado aí por farmacêuticos, é aceito como especialização para farmacêuticos, tá? Certo, Daniela? É isso? O que mais que nós estamos falando? Entendeu? Olha que interessante, né? O que é a moxa-bustão? Moxa-bustão não é uma terapia à parte, e eu quero deixar isso muito bem claro. Tem muita gente aqui que fala... O que é a moxa-bustão, afinal de contas, Elisa?